Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vai ser muito importante, tá? A gente vai falar sobre essa discussão que está tendo aqui entre Lula e o presidente do Banco Central e como isso também pode impactar nos nossos investimentos, tá? Como as taxas de juros podem impactar nos nossos investimentos. Já de cara eu pergunto se você tem algum investimento na renda fixa, se você ainda pretende continuar ou se você vai mudar de vez para a renda variável e fazer todos os seus aportes em fundos imobiliários ou ações. Mas bora lá. Já tem essa notícia aqui de hoje. Lula leva Banco Central para o lado pessoal e se desgasta com o mercado. Bom, a gente sabe que para muitos isso pode ter sido algo ruim, mas eu considero como algo bom, que é tirar todo esse vínculo do Banco Central com o governo em questão, porque isso faz com que o presidente deixe de tomar algumas atitudes voltadas ao governo, né, por influência do governo, e isso pode prejudicar a nossa economia, como aconteceu lá atrás, em 2013, 2014, as taxas de juros sendo baixadas artificialmente, né, na marretada, e a gente sabe que isso prejudica bastante a nossa economia. Então, no momento, as taxas de juros estão sim elevadas, estão na casa dos 13,73%, o que realmente é alto. E quem está investindo na renda fixa, né, no Tesouro Direto, se beneficiando da taxa Selic, está tendo bastante lucro. Bom, ontem teve essa frase de Lula aqui, né, que Lula querendo que Campos Neto explique por que a autoridade monetária mantém os juros em 13,75%, sendo que o Brasil está com inflação anual de 15%. Isso a gente não precisa explicar, né? O país vem acabando de sair de uma das piores atrocidades que já aconteceu conosco nos últimos anos. O Brasil foi bastante prejudicado com a pandemia, inflação teve que de fato subir, desemprego baixando. Todas as classes de produção, a não ser as digitais no mundo, foram prejudicadas com isso. O varejo brasileiro, né, aos frangalhos, então como que isso não vai elevar a nossa inflação? Só que por outro lado, como o presidente Lula, ele precisa que a inflação baixe, ele precisa que a taxa de juros esteja baixa, justamente para fazer com que a economia avance. E aí tá tudo bem ele questionar o motivo das taxas de juros estarem altas, porque é interesse dele que as taxas estejam baixas para propor novas políticas para o país. Mas por outro lado, tem as pessoas que investem no Tesouro Direto. Tesouro Direto pré-fixado 2029 dispara 19% desde mínima do ano. Então vê só, você que começou a investir de 2019, início de 2020 para cá, você dificilmente iria imaginar que com a pandemia os ativos na Bolsa de Valores iriam desabar, iriam despencar, as taxas de juros iriam aumentar, visto que a gente vinha se recuperando. De 2017 a 2018 a gente vinha tendo uma melhora. Então, de fato, era difícil imaginar que as taxas de juros iriam aumentar e a gente ia ter pré-fixado aqui pagando 14, 15% ao ano, tá? Isso é de longe assim algo bastante difícil de acreditar, porque justamente os fundos imobiliários vinham tendo uma alta muito grande ali em 2019, pagando bons dividendos. Você conseguia tirar aí esses 14, 15% só de dividendos com fundos imobiliários e outras empresas, como a gente sabe, que tinha pagando 20, 25%. É claro que isso não era o corriqueiro, mas sim tinha empresas pagando 20, 25% e boas empresas, tá? Não eram empresas que estavam querendo chamar a atenção do mercado pagando dividendos altíssimos, não. Eram de fato boas empresas. Mas o que de fato eu queria chamar a atenção é justamente para essa notícia de hoje. Tesouro Direto, né? Taxas recuam à espera da nova Selic, inclusive o Copom está em reunião. Pré-fixado paga 16,27 ao ano. Então, o que eu quero que você entenda é que você pode estar olhando para a Bolsa de Valores agora, para o mercado, e não está entendendo nada. Porque empresas que pagavam bons dividendos antes não estão pagando bons dividendos agora. Os seus ativos começaram a lateralizar de um jeito que tem para mais de 6 meses, que cresce um pouquinho, aí desce, e você acha que em nenhum momento aquele seu ativo vai se valorizar, e não que você esteja buscando só isso, tá? Porque, como eu sempre falo aqui, talvez o nosso maior intuito com as ações sejam buscar os dividendos em empresas confiáveis.
Mas empresas confiáveis, elas também crescem. O intuito não é só o dividendo, o intuito principal é o dividendo, mas a gente também conta com a valorização, até por conta da inflação, né? O nosso patrimônio ele tem que aumentar, superando sempre a inflação. Mas aí você olha e está ali lateral, é como se fosse uma linha assim lateral. Mas olha para isso, preste atenção, 16,27% ao ano. Uma pessoa que não tem tanta experiência e não tem tanta vontade de se imergir, de se inserir no mercado de ações, na renda variável, ela vai olhar para essa taxa de 16,27% e vai ficar maravilhada. Ela não vai querer tirar o dinheiro desse tipo de investimento. Como você pode ver aqui, ó, os juros do Tesouro pré-fixados mais curtos, 2026 e 2029, caíam de 10,55% e 10,95% para 10,55% e 10,94%, respectivamente. As rentabilidades acumuladas dos títulos no ano são de 11,48% e 16,27%. Eu sei que para 2029 ainda falta bastante tempo, mas o efeito, né, dos juros compostos, levando em consideração esses 16% e 16,27%, realmente pode atrair muita gente. Então, alguém que tem medo de investir na bolsa de valores, né, com a volatilidade da renda variável, vai olhar para essa porcentagem e vai decidir investir lá. É por isso que eu falo, aproveite esse momento para fazer aportes aí ao longo do tempo nas suas ações, nos seus ativos. Aproveite esse momento. O Ibovespa ontem chegou perto dos 120 mil. A gente já vê que ele está crescendo ali, as ações elas estão decolando, mas ainda assim não é nada sólido, porque chega ali perto dos 120, aí baixa, só uma notícia ruim, baixa mais um pouquinho. Não é aquela crescida que se você traçasse uma reta por baixo, o gráfico do Ibovespa estaria só acima. Não, vai oscilando, aí chega perto, finge que vai, mas não vai. Então esse momento é o momento para você, já que você investe em bolsa de valores, né? Você aportar, direcionar os seus investimentos em bons ativos que a gente tem, boas ações. Se você investe em fundos imobiliários também, pega bons fundos imobiliários, vê o cenário do mercado, vê o cenário futuro, vê como as taxas de juros vão estar para o próximo ano, fim desse ano, 2024, 2025. Então você vê segmentos que vão se beneficiar com a baixa das taxas de juros, porque não é possível que a gente vai querer que o país viva sempre numa crise, viva sempre com taxas de juros altas e aí viver só de renda fixa. Não, a gente vai querer que as empresas cresçam, a gente vai querer que o mercado ande, a gente vai querer que a nossa economia decole. Então, para isso, a gente tem que também acompanhar com os nossos investimentos. É focar nesse futuro e ver quais ativos nos darão as melhores rentabilidades. Então, vê só, renda fixa de fato está muito boa. Mas hoje a gente vai ter reunião do Copom, né? Hoje e amanhã, e a gente tem que ver quais serão as notícias que sairão disso, quais decisões serão tomadas. Porque se a taxa de juros já baixa ali para os 13 cravado ou 12,50, 12,60, eu te garanto que o Ibovespa já vai ter uma oscilação aí, já vai ter um aquecimento, e se você não começar a aportar aproveitando essas oportunidades, é bem capaz de você ficar para trás quando tiver o rally aí do Ibovespa e as ações estiverem na altura. Tá? Então eu espero que você pense com cuidado com relação a todas essas notícias aqui. Mesmo que a renda fixa esteja pagando bem, em algum momento as taxas de juros vão cair e o Ibovespa vai decolar, e você tem que colocar na balança o que é melhor, além da valorização dos ativos e os dividendos, ou só aquele valor pré-fixado que talvez não lhe ajude tanto quando as taxas de juros estiverem baixas. Então, pessoal, isso foi mais ou menos um balanço de algumas notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comente aqui no vídeo o que é que vocês planejam investir, se vai ser em renda fixa ou vão continuar na Bolsa de Valores. Então, até mais, um abraço e tamo junto.